A paz do Senhor. Este é o canal de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, o ICEF, e este é o curso Padrão de Deus para proteger a família. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Quero aproveitar aqui este nosso primeiro encontro, em primeiro lugar, para agradecer a Deus pela oportunidade de estar com você aí neste curso. Este, na verdade, é o primeiro curso do canal Família Projeto Divino. Nós, como você sabe, vivemos em um mundo digital. Por esta razão, o ICEF ele desenvolveu esta ferramenta de estudo por meio do ensino à distância, para garantir, além da praticidade, também não estarmos presos a um território geográfico, ou seja, ao mesmo tempo a gente pode estar atendendo diversas pessoas nos mais variados pontos, não apenas do Brasil, mas inclusive fora dele, não é? Afinal, no EAD, no ensino à distância, não é? É você quem decide quando, como e onde estudar. Mas a minha gratidão neste momento, em primeiro lugar, é ao meu presidente, pastor Paulo Freire Costa, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, no estado de São Paulo. Na pessoa de quem eu também aproveito aqui para agradecer a toda a diretoria da igreja, em especial ao meu amigo, pastor Eduardo Guimarães, que é o seu primeiro vice-presidente e também ele é o diretor de comunicação da igreja. Mas aqui vai um agradecimento especial ao pastor Joel Antônio da Silva e também a sua esposa, a nossa irmã Edneia, e que têm sido grandes parceiros neste projeto. Por falar deste casal fantástico, né, que coordenam o Departamento da Família da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Campinas, eu quero lembrar que, além de todos os materiais do curso, né, que você começa hoje, você também vai receber aí, totalmente gratuito, o livro Reflexões Bíblicas para a Família. Livro esse que foi escrito pelo pastor Joel Antônio da Silva. Neste curso, nós estaremos juntos aí durante as próximas 7 semanas. Veremos em cada aula um tema diferente. Nesta primeira aula, a de hoje, não é? Nós vamos fazer aqui apenas uma introdução. Vamos aqui fazer um panorama geral daquilo que estaremos vendo depois em mais 7 semanas. Né? Hoje e mais 7. Na aula seguinte, na próxima aula, nós estudaremos aí do e-book o capítulo 1, Casamento, ponto de partida na Constituição da Família. Na aula seguinte, o capítulo 2 do e-book Família, Projeto de Deus. Aí na sequência, o capítulo 3 do e-book, uma outra aula, não é? A família na mira do inimigo. Depois vamos para o capítulo 4, Jó, exemplo de pai aprovado por Deus. Aí no capítulo 5 do e-book, aí uma conversa mais específica com as mulheres, onde estaremos estudando sobre Abigail, esposa sábia que salva toda a família. E no capítulo 6, nós vamos ver Daniel e seus companheiros são exemplos de filhos. Por último, não é? Claro, na última aula, na aula de número 8, nós faremos aí a conclusão, ou seja, iremos refletir um pouco de cada um desses pontos para concluirmos a importância deste curso. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu quero aqui aproveitar agora para convidar você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, para que, junto comigo, façamos aqui uma rápida oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade. Usa os meus lábios, prepara o coração de cada um daqueles que estão participando deste curso, para que venhamos entender, Senhor, a grande importância de estarmos, Senhor, atento a tudo que acontece no mundo e estarmos preparados contra as astutas ciladas do inimigo.
Pai, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para refletir, a família sempre exercerá influência sobre a sociedade, seja para o bem ou para o mal. A sociedade é um reflexo ampliado do que acontece dentro da família. Por isso, a sua subsistência, ou seja, a subsistência da família nos moldes criados por Deus, é tão importante e também estratégico, não é? A família, ela precisa, sem sombra de dúvida, ser um farol para dar aí o norte ao caminhar da sociedade. Quanto melhor a família, melhor será a sociedade. Por essa razão, ela é tão atacada. Por essa razão, não é? É que a gente vê, desde a sua constituição, ela é terrivelmente atacada. Isso nós veremos nas próximas aulas, não é? Nas palavras do pastor Gilberto Correia de Andrade, não é? Sobre a família, e o pastor Gilberto é um grande amigo, não é? Que eu tenho na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. E quando ele escreve para a revista O Obreiro sobre família, ele assim se expressou. Está lá na edição número 87, na página 44. Revista Obreiro Aprovado, para quem não sabe, é uma revista importantíssima editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E olha só as sábias palavras do pastor Gilberto. Hoje em dia, as ofensivas de Satanás são mais ácidas e volumosas, com réptos que se arvoram, apostasia, doutrinas heréticas, supressão da verdade absoluta, desconstrução do conceito judaico-cristão, pós-modernidade, o assédio pelo desmanche da família tradicional e escolas com tendências ideológicas com o objetivo de formar uma geração inimiga da cruz de Cristo, né? Novas tecnologias e definições são alinhavadas como pauta progressista em uma roupagem intelectual, procurando afetar principalmente o perfil da família concebida pelo Eterno e que está em plena funcionalidade há milhares de anos, né? Agora, recentemente, grupos bem articulados afirmam que este modelo não serve mais. Entretanto, palavras do pastor Gilberto, devemos atentar que todos esses projetos com novas definições e posicionamentos para a sociedade não aparecem de maneira alheia ou como produto do acaso, mas existe aí uma engenharia social muito bem estruturada que envolve mídia, envolve artes, estética, entre outros segmentos devidamente ramificados na sociedade. Não tem como não tirar o chapéu para essas sábias palavras do pastor Gilberto, não é? Se você ainda não leu, procure ler esse artigo completo, eu recomendo, tá bom? E depois dessa reflexão, da leitura da revista O Obreiro Aprovado, eu te pergunto, como será que está a nossa família? Diante de tanta inversão de valores na sociedade, a forma mais eficaz de a família exercer uma influência benéfica sobre ela, né, sobre a sociedade, está na formação moral e também espiritual de seus membros. Portanto, é papel da família, especialmente da família cristã, ensinar os valores fundamentais da vida e também zelar para que eles sejam praticados, principalmente aos nossos filhos, né? Nós que somos pais. As mudanças na estrutura da sociedade pós-moderna, elas estão gradativamente enfraquecendo as relações familiares. E o resultado não poderia ser diferente, não é? O resultado disso pode ser observado aí nos indicadores sociais, não apenas no Brasil, mas infelizmente em todo o mundo, não é? E como resultado a gente vê aí
a violência, filhos com caráter mal formado, flexibilização e relativização de valores, entre outras mazelas que são aí marcas dessa geração infelizmente corrompida. É hora de resgatarmos os valores perdidos no casamento e de colocarmos em condições de cumprir a missão que Deus deu às famílias, né? Que nós veremos também ao longo deste curso, né? Então é um papel muito grande, muito importante, e por isso Deus colocar em nosso coração este primeiro curso do canal Família Projeto Divino, né? Mas vamos aí fazer agora uma pequena viagem no tempo. Eu quero convidar você para que a gente venha agora se debruçar na história bíblica. Quando nós analisamos, fica fácil perceber que desde o princípio, lá atrás, né, Deus se preocupa com a proteção e o bem-estar das pessoas por meio da instituição da família. Quando a gente continua olhando para a Bíblia, não é? A gente vê que Deus, ele usou Moisés para dar a lei ao povo de Israel. E nessa lei ele estabeleceu um padrão, ou seja, ele estabeleceu uma orientação para garantir que a família fosse cuidada, protegida e valorizada. As leis dadas por Moisés não eram apenas normas para a vida social. É para convivência e tal. Não, não. Muito mais que isso, né? Elas tinham aí um caráter forte de proteção à unidade familiar, criando, sem dúvida nenhuma, um ambiente de justiça, um ambiente de amor e de ordem, garantindo aí dessa forma respeito e dignidade para todos os seus membros. Fica evidente que a família ela foi instituída por Deus desde a criação, sendo esse um dos temas centrais da Bíblia, não é? A família, você pode perceber, né, quando a gente debruça, como estamos fazendo aí na história bíblica, a família ela é um plano divino, criado para ser um reflexo do amor, da ordem e também do cuidado de Deus. A primeira evidência de que Deus instituiu a família está lá no próprio relato bíblico da criação. Em Gênesis, no capítulo 2, nós vemos Deus criando o homem, Adão, e ao perceber que ele, Adão, estava só, decide criar a mulher, Eva, para ser a sua companheira. Olha só o que diz a Bíblia. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Está lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Ainda no mesmo capítulo 2, o Senhor diz, olha só, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse está então Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Esses dois versículos mostram que Deus não apenas criou Adão e Eva, mas os uniu em uma relação de aliança e unidade, estabelecendo a partir dali um modelo de família. Na verdade, mais do que isto, né? A partir daí, ele estabeleceu um padrão para essa instituição divina. E na próxima aula, nós veremos aí no capítulo 1 do nosso e-book, não é? O casamento entre o homem e a mulher, realizado por Deus, foi o início da estrutura familiar, onde ambos se tornaram uma só carne, um reflexo da unidade, como eu disse, e também do amor que Deus tem pela humanidade, não é? A família, portanto, não é uma criação humana ou uma criação social, mas é uma iniciativa divina, com um propósito de complementariedade, com um propósito de unidade e também de cuidado mútuo através do casamento. Logo após criar Adão e Eva, Deus os abençoou e lhes deu uma missão clara: multiplicar-se e preencher a terra. E esse comando
é uma das primeiras responsabilidades dadas à família. E está lá. Quando você olha para a Bíblia, está assim, olha, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a primeira parte apenas na edição Almeida Revista Atualizada. Portanto, a missão de multiplicar-se é a diretriz da família, não só no sentido de ter filhos, mas também no sentido de estabelecer famílias que seriam responsáveis por governar e cuidar da terra conforme o próprio propósito de Deus, não é? A família é, portanto, o ambiente onde a vida é gerada. É nela que os valores de Deus eles são transmitidos de geração em geração. A família é um sistema no qual Deus planejou que seus filhos crescessem e vivessem em conformidade com a sua vontade. Ela, a família, como a gente já viu até agora, é o lugar onde se ensina a fé, onde se compartilha o amor, a responsabilidade e também o propósito de Deus para a humanidade. O sucesso da família está em ter a palavra de Deus como fundamento, né? E vamos aí mais uma vez recorrer, e nesse caso agora, às palavras do próprio Senhor Jesus. Olha o que ele diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ele ensinava com autoridade própria. É o que a gente vê aí registrado em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 29, na nova tradução linguagem de hoje, não é? Então, tê-lo como principal edificador, não é? É algo assim importantíssimo, eu diria que é fundamental. Vamos agora aí, numa sequência, ver também o que o salmista diz sobre isto, né? Olha só que palavra sábia. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Está lá, Salmo 127, o verso 1, a parte A, não é? Também da nova tradução linguagem de hoje. Mas infelizmente, muitas famílias, inclusive, e aqui é de se lamentar, né? Algumas cristãs têm negligenciado e relativizado os valores e os princípios da palavra de Deus. O Senhor já não é o edificador de muitos lares. Pior ainda, existem famílias que o confessam e o adoram, mas apenas de lábios. E isto tem sido muito prejudicial. Nós precisamos verdadeiramente ter o Senhor como edificador da nossa casa, não é? Ter a sua palavra como manual de conduta para todos os membros e que veremos nas próximas aulas sua importância, não é? Eu creio que todos nós temos observado, não é? Dia após dia, a família cristã ela está se tornando mais infeliz, mais dividida e incapaz de ser sal e luz para os demais lares e famílias da terra. Nós precisamos urgentemente retomar aí os princípios bíblicos determinados por Deus para a manutenção das famílias, não é? Deus ele providenciou através da sua palavra padrões para a nossa proteção.
Por essa razão, é necessário relembrarmos algumas características bíblicas do casamento nos moldes criados por Deus e entendermos melhor como Ele vê a nossa casa e como podemos edificá-la em sua presença, não é? Este tema família é, portanto, muito importante, não é? Por essa razão, eu quero aqui fazer algumas perguntas. Responda comigo. O cristianismo favorece, incentiva e fortalece a família tradicional? A família é uma instituição importante para o indivíduo e para a sociedade? A família é um tema relevante no ensino bíblico? A família tem sido ameaçada pelo mundo moderno? Ela realmente está sob ataque? Bem, agora que você respondeu as perguntas, e eu quero crer, né, que as suas respostas se parecem muito com as minhas, eu me atrevo a fazer apenas mais um questionamento. Presta atenção neste. Por que Deus instituiu a família? É uma pergunta séria, né? Você já parou para pensar que, muito diferente do que acontece com os animais irracionais, que são basicamente orientados pelos seus instintos, claro que previamente aí definidos pelo Criador, a cria do ser humano, ou seja, nós, seres humanos, né, ao nascer e durante nossos primeiros anos de vida, somos totalmente dependentes dos pais que nos geraram, né? E daí a importância da família no provimento, né, do sustento, da proteção, da formação, não apenas do caráter, mas também da orientação para a vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus e Deus coloca aí, portanto, a família para ser, né, este amparo para nos encaminhar para a vida, não é? A família é, por excelência, o local onde realmente se educa as próximas gerações, não é? Os pais aos filhos e assim sucessivamente. Eu trabalhei por muito tempo no poder público e todas as vezes que tive a oportunidade, inclusive sugeri a muitos prefeitos que na sua estrutura administrativa tem Secretaria de Educação. Eu dizia a eles, olha, coloca Secretaria de Ensino, porque o papel da escola é ensinar. A educação quem dá são os pais, não é? Mas, por falar em formação de caráter e orientação para a vida, né, nós precisamos tomar muito cuidado com o que entra em nossa casa. Por exemplo, precisamos tomar muito cuidado com a televisão. Nós temos aí hoje, você sabe disso, muitos programas de TV têm ensinado conceitos contrários à palavra de Deus. Eu poderia deixar aqui, provavelmente vou deixar ali nos comentários depois, a descrição de vários vídeos, né, desenhos animados voltados para o público infantil que ensina aquelas crianças na mais tenra idade conceitos totalmente contrários à palavra de Deus, né? Um outro aspecto que precisamos ainda continuar tomando muito cuidado é com a internet. A internet é uma excelente fonte de informações. Ela realmente é muito útil hoje. A gente tem aí, quando se recorre à internet, respostas muito rápidas, né? Ela traz muita informação. Talvez esse até seja um problema, né? Na verdade, o problema é que o fato dela ser aberta, ela facilita a todo tipo de informação, tanto boa como também informação maléfica, né? Por isso é preciso haver um filtro bem eficiente para que o mal não entre em nossas casas, né? Um outro cuidado que nós pais devemos ter, né, em relação aos nossos filhos é com as más companhias. Olha o que a Bíblia diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. É o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 36.
É muito importante aprender a selecionar os amigos dentro da nossa família, não é? Mais do que isso, aqui vai um conselho de um pai, não é? Que casou muito jovem. Eu e a Marisa nos casamos praticamente crianças. Eu tinha 18 anos, ela 17. No próximo dia 25 vamos completar 47 anos de casado, não é? E ao longo desses anos Deus nos ensinou muito. E eu quero aqui aproveitar para dizer a você nessa primeira aula, não vamos inverter as prioridades. Não basta dar roupa de qualidade, dar tênis, escolas e nos esquecermos da santidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos os padrões bíblicos. Quer saber o que a minha família vai colher amanhã? É simples, é só olharmos e vermos o que é que nós estamos plantando hoje. Porque a Bíblia é clara, o que o homem semear, isso ele vai ceifar, não é? Então, o que é que nós estamos plantando em nossa família? Em suma, vamos cultivar diariamente o amor. O amor, ele protege meus filhos das drogas. O amor, ele protege o meu casamento do adultério. O amor protege a minha casa da miséria. O amor me ajuda a orar. O amor me ajuda a perdoar. O amor me auxilia na busca da santidade. O amor me torna determinado, me proporciona alvos pelos quais eu devo lutar. O amor, ele faz de mim, faz de você um vencedor. Precisamos urgentemente assimilar, vivenciar e defender os padrões e princípios bíblicos que norteiam a família cristã. Chega de cruzarmos os braços e achar que o que está acontecendo no mundo aí fora não tem nada a ver conosco, não é? A mira do inimigo está apontada em nossa direção, está apontada na direção da nossa família, como veremos na nossa quarta aula. Agora, uma ferramenta muito utilizada pelo inimigo hoje em dia é a escola. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Inclusive, eu separei aqui um vídeo que eu quero mostrar agora para vocês, o que está acontecendo na escola dos nossos filhos, né? A doutrinação ideológica passou a ser normal no ambiente escolar. E como pais, nós precisamos estar atentos ao dia a dia dos nossos filhos na escola, não é? Veja aí então agora o vídeo que eu separei para você. Recentemente eu vi uma matéria jornalística falando que de cada 10 adolescentes jovens de famílias cristãs que entram na universidade, 7 abandonam a religião de origem. Estatisticamente não sei porque eu não fiz essa pesquisa, mas empiricamente eu posso dizer que essa graduação é quanto mais tempo em escolarização formal, mais tempo longe da identidade da raiz familiar. Isso. Porque o sistema educacional foi tomado. Porque, volto a dizer, nós não podemos perder de vista que nós estamos falando do movimento revolucionário. E o movimento tem uma agenda revolucionária, onde essas várias correntes entram, ora se ajudam, ora brigam, aquilo. Então, é um movimento que tem uma agenda. Um dos pontos da agenda é a tomada do sistema educacional. Quando eu disse do aparato escolar e universitário, e todo esse consenso vai nessa religião oficial do Estado moderno, que é o progressismo, é exatamente isso que é o establishment. Você tem um sistema que financia uma religião oficial, e quando você diverge dela, você está em maus lençóis. E, na verdade, socialização é um eufemismo para dizer eu estou arregimentando as crianças para a ideologia oficial, para a religião oficial. Se faz, portanto, necessário, né? Você viu aí a importância, né, do cuidado que os pais devem ter com os filhos. A gente quer dar uma escola de qualidade para eles, quer vê-los formados, mas infelizmente aqueles que entram, quando a gente olha lá na ponta,
poucos dele ainda permanecem com a fé da mesma maneira que entraram. E isto nós veremos também na penúltima aula sobre Daniel e seus companheiros. Por uma razão muito simples, né? Deus estabeleceu padrões para nos defender desses ataques. E infelizmente você, né, nossas famílias não temos parado um pouco mais e atentarmos para esses detalhes. Nós, como Igreja de Jesus, não podemos nos omitir. Eu louvo a Deus porque desde o ano de 2013, e olha, né, já faz aí um bom tempo, o meu presidente, pastor Paulo Freire Costa, ele implantou na Assembleia de Deus em Campinas, estado de São Paulo, o Departamento da Família. E desde então, o pastor Joel Antônio da Silva e a sua esposa e irmã Edneia, que fizemos o agradecimento a eles no início dessa aula, né? Eles têm trabalhado de maneira incansável para capacitar homens e mulheres para uma vida conjugal orientada pelo padrão de Deus. E eles se dedicam à estruturação desse departamento da família, não é? De corpo e alma. Não apenas isso, mas também na elaboração de palestras, cursos. Em suma, eles são verdadeiras bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus que está em Campinas, no estado de São Paulo. E tem um detalhe, eles não trabalham apenas com os casais, eles também idealizaram um curso para noivos, preparando esses jovens para o casamento. Eles são os autores, né, também do livro Família Departamento Precioso, né? Família Departamento Precioso é um livro deles, inclusive esse livro vai se tornar também um curso que você vai aprender como é importante esse departamento da família na igreja, não é? Então, Família Departamento Precioso é um livro deles e Reflexões Bíblicas para a Família também é um livro aí de 223 páginas, escrita pelo pastor Joel Antônio, não é? Na verdade, olha aqui, eu quero fazer aqui uma confissão, né? Foi acompanhando de perto este lindo trabalho que é desenvolvido na Assembleia de Deus em Campinas, que Deus colocou no meu coração o desejo de criar uma ferramenta tecnológica e de fácil comunicação e também de rápido alcance, né? Para ser um catalisador desse tema tão importante que é a família, não é? Deus me deu a oportunidade de trabalhar profissionalmente nesta área por muitos e muitos anos, né? Eu sempre trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento de pessoal e eu pedi para que Deus me desse a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo, né? E eu louvo a Deus por começar este que é o primeiro curso aqui do canal Família Projeto Divino, né? Então foi exatamente aí dessa forma, né, inspirado no pastor Joel Antônio, na sua esposa e irmã Edneia, também no Departamento da Família, lá de Campinas, que nasceu o ICEF, o Instituto Cristão de Estudos da Família. E como eu disse, o papel do ICEF é colaborar com as igrejas, é colaborar com as famílias no resgate do padrão de Deus para sua proteção. Afinal, as leis do Senhor não são meras regras, mas são orientações sábias para que a gente possa viver de maneira justa, honrosa e amorosa, seguindo aí, portanto, o modelo divino de cuidado e amparo. Este curso, como você pode perceber, ele foi elaborado com a intenção de iniciarmos juntos, eu, você, nossas famílias, iniciarmos juntos aí uma discussão e também o aprofundamento sobre o tema padrão de Deus para proteger a família. Por essa razão, a sua participação é de fundamental importância para a estruturação de famílias sólidas na igreja. Seja aí, portanto, um agente multiplicador, tá? Nós estamos deixando à sua disposição todos os recursos pedagógicos para que você seja aí um agente multiplicador. Mas mais do que isso, se possível, indique a outros casais este curso para que eles também possam, né, serem despertados pelo valioso ensino do Senhor nesta área tão carente que é a família. Eu conto com as suas orações, que Deus nos abençoe e que nesta semana tenhamos aí bênçãos da parte do Senhor para nossas famílias, tá bom? Vamos aproveitar este momento para falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai,
Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, pela oportunidade que tive de ser aqui um instrumento para transmitir, Senhor, nesta primeira aula, Senhor, deste que eu creio é muito mais que um curso, é um estudo bíblico sistematizado para que possamos juntos conhecer, Senhor, o padrão que o Senhor tem para a nossa família e ao obedecermos este padrão, recebermos das tuas mãos a proteção que tanto precisamos neste mundo tão caótico. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção sobre os teus filhos que participaram conosco desta primeira aula. Continue, Senhor, nos ajudando, continue nos dirigindo, que a tua boa mão alcance, Senhor, cada lar, cada família, que o teu nome, Senhor, possa ser engrandecido. Pai querido, ajuda-nos nas demais aulas que teremos. Ó Pai, não apenas no conteúdo teórico, mas acima de tudo, Pai, que possamos contribuir com aquilo, Senhor, que temos vivenciado, com aquilo que o Senhor tem permitido experimentarmos nestes mais de 47 anos de casamento. Pai querido, alcance cada vida agora, ajuda-nos, Senhor, continue falando ao nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Na próxima aula, como eu disse, nós vamos estudar o capítulo 1 do nosso e-book Casamento, ponto de partida na constituição da família. Aproveite bem este tempo e até a próxima aula. Releia aí, se possível, a introdução, que fizemos hoje e já também o capítulo 1 do e-book. Tenham uma excelente semana. E não se esqueça de responder aí o questionário. São apenas 10 questões de múltipla escolha. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.